E qual será a data de independência da República de Veneza? Essa também foi uma pergunta deixada aí nos comentários. Eu faço questão de responder porque é algo um pouco mais complexo. Na verdade, não seria uma data em si, como funciona, né? Vamos citar aqui como exemplo as repúblicas americanas. Mas a gente precisa ter um vídeo um pouco mais extenso aí para explicar, né, alguma coisa, um conteúdo um pouco mais aprofundado, para a gente saber como se deu essa independência e como ela foi marcada. Já fica no vídeo até o final, curte, se inscreve no canal e não esquece, óbvio, de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do conteúdo que tem aqui, conteúdo que, aliás, é diário, tá bom, pessoal? Todos os dias tem um novo vídeo aqui, regularmente ele sai às 6h30 da tarde, o novo vídeo. Pode ser que haja algum dia que saia um pouco depois, mas regularmente sempre às 6h30 da tarde. Então fica ligado, você sabe que sempre às 6h30, na maioria das vezes às 6h30, você tem vídeo novo aqui, corre para assistir o que tem de conteúdo aqui no canal. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare, feito especialmente para você. Se você, óbvio, é descendente de vênetos ou gosta de história em geral e também, por que não, gostaria da história da República de Veneza, da história dos vênetos em si, da história da Itália, principalmente quando não era a Itália que conhecemos hoje, né, que é um Estado nacional unificado, mas sim a Itália do período em que ela realmente desfrutou da sua glória, que foi aquele período onde todos estavam separados, que eram estados independentes. E fica bem claro para nós aqui que quando eu me refiro à palavra Estado, estou falando sobre nações, pátrias, tá bom? Porque nós aqui no Brasil chamamos o que eles chamam lá de província, nós chamamos de Estado. Porém, a palavra Estado para o mundo inteiro tem uma, digamos, carrega uma noção mais de pátria, de nação e não propriamente de regiões ou províncias e assim por diante. Vamos lá, então, essa aqui também, como falei para vocês, essa pauta aqui surgiu de uma sugestão de um inscrito aqui do canal. Agradeço mais uma vez aí as sugestões de vocês. Sempre deixem os vossos comentários, porque eles são muito importantes não só para a gente desenvolver, né, as pautas aqui no canal, mas também para impulsionar o canal, fazer com que ele vá cada vez mais longe, porque você curte o vídeo e deixa um comentário, mesmo que não tenha nada para escrever, deixa um emoji ali, um leão, alguma coisa que você queira deixar, porque de fato ele acaba fazendo com que o algoritmo do YouTube dê mais valor para esse vídeo, dê mais valor para o canal em si e recomende o vídeo e o canal para as outras pessoas que estão em busca desse tipo de conteúdo, um conteúdo, desde que seja um conteúdo histórico até um conteúdo mais específico, voltado para a Itália, voltado para os vênetos em geral. O YouTube também começa a reconhecer que existe sim uma importância nesse canal. Bem, pessoal, olha só, a data de independência da República de Veneza fica um pouco confuso, um pouco complexo para a gente falar sobre isso, se não voltarmos um pouco no tempo e retratar o que aconteceu naquele período. Veneza, como vocês sabem, eu já mencionei aqui em alguns vídeos, após a queda do Império Romano, o Vêneto foi dividido praticamente, a maior parte do Vêneto pertencia aos lombardos ou longobardos, como eles gostam de chamar lá na Itália. Eles gostam de diferenciar entre os lombardos de antigamente e os lombardos de hoje. Então os de antigamente eles preferem chamar de longobardos e os de hoje de lombardos. Só para ficar um pouco mais claro, a divisão histórica é a mesma coisa, tá? Então, naquele período os lombardos dominavam praticamente todo o Vêneto e praticamente toda a Itália. O que ficou de fora disso foi aquele canal, o canal de Veneza, que permaneceu aliado ao Império Bizantino. E depois de um certo tempo começou a ganhar uma independência ali. O que acontece é que Veneza não teve uma data única de independência do Império Bizantino, pois a sua história de autonomia e desenvolvimento foi sim gradual. Foi passo por passo, eles conseguiram ganhar sua independência. Então, ao longo de vários séculos. No entanto, um evento significativo que marcou um passo importante rumo à independência de Veneza, do controle bizantino, foi o que chamamos de a Revolta de Veneza,
que ocorre entre o ano de 726 a 727 depois de Cristo. Portanto, a revolta de Veneza poderia marcar essa independência, né? Nós que vivemos nas Américas, né, que temos a história desses países americanos, a gente muito é influenciado por essas datas de independência, tanto no Brasil quanto os Estados Unidos e os outros países nossos aqui vizinhos. Então a gente poderia marcar, digamos assim, uma data de início de independência de Veneza, que viria logo mais se tornar a República de Veneza, de 726 a 727. Portanto, 727, tá? Que foi o final da Revolta de Veneza. 727 depois de Cristo, se fosse para marcar, para a gente dizer, não, mas a gente precisa de uma data. Então, 727 depois de Cristo, creio eu que seria uma data bacana para a gente falar. Essa é a data que inicia, de fato, a independência, digamos, daquilo que se tornaria um Império Vêneto, que carregaria o nome, enfim, de Vênetos na sua essência. Então, durante esse período, Veneza rebelou contra o domínio do Império Bizantino. Vamos lembrar, né? Lê-se Império Romano quando também falamos sobre bizantinos. Esse é um termo moderno, se não me engano foi cunhado aí pelo século XVIII, né? Século XIX, por aí, pelos historiadores, mas só para também a gente ter uma diferenciação de linha ali temporal, tá? Porque o Império Bizantino era aquilo que tinha sobrado do Império Romano, então eram os romanos, os descendentes daqueles romanos lá. Durante esse período, Veneza se rebela contra o Império Bizantino, contra os romanos, que estava tentando exercer maior controle sobre a cidade e suas atividades comerciais. A revolta resultou em um acordo que permitiu Veneza manter um grau de autonomia, bem como a liberdade para praticar o cristianismo ocidental ao invés daquele rito bizantino, que era diferente do rito ocidental cristão. E, na verdade, tinha muito conflito, alguns conflitos aí que deram o que falar ao decorrer dos séculos também. A independência gradual de Veneza em relação ao Império Bizantino continuou ao longo dos séculos seguintes e, então, a cidade se tornou uma potência marítima e comercial notável na região do Mediterrâneo. Assim, a República de Veneza, como um Estado independente poderoso, começou a se solidificar ao longo dos séculos seguintes e a sua independência do Império Bizantino foi amplamente estabelecida. Portanto, não há uma data específica de independência de Veneza do Império Bizantino, mas sim como eu falei para vocês, um processo gradual e longo, né, do tempo. E podemos então dizer que a independência gradual de Veneza do Império Bizantino pode ser atribuída a uma série de fatores políticos, econômicos e geográficos que enfraqueceram de uma maneira muito grande o controle dos bizantinos sobre a cidade. Algumas das principais razões incluem, separei para vocês, localização geográfica. Veneza estava situada em uma localização estratégica no nordeste da Itália, cercada por ilhas e acessível por vias marítimas. Essa geografia insular proporcionou a Veneza uma posição defensável e facilitou suas atividades comerciais e marítimas independentes, tornando-a menos suscetível à influência direta de Constantinopla, que era a capital do Império Bizantino. Para quem não faz muita ideia de como funciona isso, coloquem ali no Google, vejam um mapa do período, né, do Império Bizantino, a República de Veneza, e também muitos mapas apresentam o Império Bizantino, a República de Veneza e o Império Romano, Sacro Império Romano Germânico, para vocês verem a diferença e a distância que tem um do outro, tá? Crescimento do comércio. Veneza prosperou como uma importante cidade comercial e portuária, estabelecendo rotas marítimas lucrativas, como a gente já comentou, e desenvolvendo relações comerciais com várias partes do mundo, e não somente com os bizantinos. Eles começaram a, digamos, desenvolver algo muito mais aprofundado e relações verdadeiramente diplomáticas com outras partes da Europa. Essa atividade comercial crescente deu à cidade uma base econômica robusta e a autonomia financeira, permitindo que se tornasse menos independente, cada vez menos independente do apoio financeiro
ou político do Império Bizantino, por sorte deles, porque houve um período em que o Império Bizantino começa a decair nesse aspecto financeiro, principalmente porque eles pagavam praticamente todo mundo, né? Principalmente os inimigos, para que eles não invadissem, os bárbaros. Houve um tempo, dependendo do imperador, dependendo da administração, houve administrações que foram muito esbanjadoras nesse aspecto aqui do Império Bizantino. Eles pagavam praticamente para todo mundo não vir lá e enfim, sitiar a cidade e tudo mais. Então, foi algo que realmente, não só isso, né? Enfim, a corrupção também levou o Império Bizantino a decair de um modo muito grave financeiramente, primeiro economicamente, né? E aí depois vieram as outras consequências. Então, relações diplomáticas e alianças. Veneza conseguiu estabelecer alianças e relações diplomáticas com outras potências, como o Sacro Império Romano Germânico, já mencionado aqui, e o Papado, que era outra potência do mundo muito forte, né? Então, essas alianças fortaleceram a posição de Veneza e forneceram-lhe apoio político e militar em momentos de conflito. Rebeliões e revoltas. Vamos ver. Veneza aproveitou oportunidades de revolta e rebelião contra o Império Bizantino, como a já mencionada a Revolta de Veneza, que ocorre de 726 a 727 d.C. Nessas ocasiões, a cidade demonstrou sua capacidade de resistir ao controle central e buscar a autonomia. Instabilidade interna do Império Bizantino. Vamos ver esse aspecto aqui, já foi um pouco mencionado. O Império Bizantino enfrentou várias crises internas ao longo de sua história, incluindo conflitos internos, invasões de outros povos e enfraquecimento econômico. Essas dificuldades certamente enfraqueceram a capacidade do Império Bizantino de manter um controle efetivo sobre regiões distantes como Veneza. Bem, então, para a gente concluir também, nós temos aqui a distância geográfica. A distância geográfica, é claro, né? A distância entre Constantinopla e Veneza dificultava muito a imposição de controle direto e contínuo sobre a cidade. As comunicações e o transporte na época não eram tão rápidos, né, e eficientes como são nos dias de hoje, o que tornava difícil para o Império Bizantino manter uma presença constante e influente ali sobre Veneza. Todos esses fatores evidentemente contribuíram para a gradual independência de Veneza do Império Bizantino ao longo dos séculos e permitindo também assim que a cidade se tornasse uma potência marítima e comercial independente na região do Mediterrâneo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa aí de curtir, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me deixa aqui nos comentários também uma sugestão. Se você quer que eu aprofunde alguma coisa a respeito desse assunto aqui, é hora de deixar sua sugestão. Caso você não tenha nada a mencionar, eu te convido a deixar um emoji aí nos comentários. Tchau, tchau e vi ringrazio, una mucha.